Fala, galerinha do Fátima, beleza? Com vocês, professor Afonso, mais uma vez, para a gente trabalhar com Física B na aula 13, lá na página 1, sobre elevadores e balanças. E vocês também, gente? Que loucura, né? Quem diria que a gente ia sentir falta de estar em sala, a sentir falta de assistir aula? Que coisa de maluco. Mas vamos lá, vamos fazendo nossa parte, vamos estudando, vamos se empenhando, porque o vestibular está aí, vai chegar ainda mais rápido depois que passar essa quarentena e a gente tem que estar preparado, beleza? Então, beijo para vocês, vamos nessa, vamos trabalhar. Bom, antes, uma parte histórica falando sobre a balança de dois pratos. Elas eram usadas para medir a massa de um corpo e ela constitui um dos instrumentos de medida mais antigos usados pelo homem. As primeiras balanças foram inventadas há cerca de 7.000 anos. Inicialmente, elas eram constituídas apenas por uma barra que tinha em cada extremidade um prato, então não preciso ficar falando, é só você olhar essa velha conhecida aqui, a balança do signo de Libra, ou uma gangorra, ou alguma coisa parecida, todas elas têm a mesma função. Você colocava um objeto de peso conhecido de um lado e equilibrava o que você queria vender ou comprar do outro lado, beleza? Balança de molas. As balanças de molas, elas usam a deformação da mola, ou seja, elas usam a lei de Hooke para poder medir a deformação e relacionar essa deformação com uma força, que no caso é o peso do objeto. Só lembrando que quando a gente fala de força de molas, de deformação, a gente fala de K vezes X, o K é a constante elástica, normalmente em newtons por metro, e o X é o deslocamento, normalmente em metros. Então é uma deformação que a gente usa na balança de molas. E, por incrível que pareça, essas balanças mais antiguinhas que tinham em farmácias, elas são um híbrido entre balanças com pesos e balanças de molas, tá? Vamos agora para o lance dos elevadores. Bom, o que a gente sabe? Quando a gente entra no elevador e ele começa a se mexer, a gente sente um desconforto. Esse desconforto quer dizer que a gente não está tendo uma noção exata do nosso peso ou da força que o piso faz na gente, que é a força normal. Quando o elevador anda, né, com velocidade constante, a gente fica confortável, até parece que ele não está se mexendo. O problema é quando ele começa a subir ou quando ele começa a descer. Ou quando ele está chegando no andar que ele está subindo e dá aquela freada, ou quando ele está descendo e chegando no térreo que ele dá aquela freada. É a mudança de velocidade que causa desconforto. E se acontecesse dele cair, se os cabos arrebentarem? Bom, o que aconteceria é que você não ia sentir a gravidade, porque você teria um movimento de queda livre. Só que isso a gente vai ver uma outra hora. Por enquanto, só põe na tua cabeça subida e descida, aquele desconfortozinho que a gente tem. Bom, se a gente tem uma pessoa de massa M e peso P que está sob uma balança, tá dentro do elevador, sim, a gente vai pôr uma balança dentro do elevador, e a gente vai colocar, né, essa balança, como mostra a figura dentro do elevador, e a pessoa está ali. Se a pessoa está com o elevador parado, certo? Ou em velocidade uniforme, ou seja, em MRU, tá? Descendo ou subindo com velocidade uniforme, as forças peso e força normal, mas o que é essa força normal? A força normal é a força que a balança está medindo. Força normal é a força do piso no pé do cara. É a força que mede na balança. No ponteiro vai aparecer a força normal. Então, o que acontece? Se a velocidade é constante ou se o elevador está parado, é um equilíbrio estático. Isso quer dizer que a força normal e o peso são iguais. Como o peso é massa vezes gravidade, então eu posso dizer que a força normal ou a indicação na balança também vai ser massa vezes gravidade. Também vai ser igual ao peso. Então, ali mostrando para você que eu vou ter a normal para cima, que é a indicação na balança, e o peso para baixo. Gente, o peso, quando você entra no elevador, teu peso não muda. O que muda é a indicação na balança, é a normal, tá? O que a balança mede é normal. Num movimento acelerado, tá? A força resultante tem o mesmo sentido do movimento. Então, quando o movimento acelera, quando a força resultante é para frente, o movimento é para frente. Quando a força resultante é para trás, o movimento é para trás. No movimento retardado, a força resultante ela tem sentido oposto ao movimento. Então, quando o carro freia, o movimento é para frente, a força resultante é para trás, tentando segurar, tá bom? Então, isso aí você tem que pôr na cabeça.
Então, nessas situações, quando eu tenho, né, uma força normal maior do que o peso, como assim? O que seria isso aí? Então, vamos analisar isso aqui. Força resultante para cima, tá? Força resultante para cima. Quem que também aponta para cima? A força normal. Então, a força normal é maior do que o peso. Então, se a força normal é maior do que o peso, eu posso dizer o quê? Lá em vermelhinho, me acompanha. Força resultante, quem que é? É a força normal menos o peso. E isso vai ser igual massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton, né? Então, tá ali. Eu vou abrir a força resultante como massa vezes aceleração, tá? E o peso que está negativo, m vezes g, passa para frente positivo. Então, eu isolo a força normal, fica a força normal, vai ser igual a peso, que é mg, mais massa e aceleração, que já estava lá igual. Mandei a força normal ali, mudei um pouquinho a ordem dos caras, tá bom? O que, que vai acontecer? Então, o que eu fiz ali, eu isolei a força normal. Ponho a massa em evidência, porque é a mesma, então eu vou ter que a força normal é a massa vezes a gravidade mais a aceleração do elevador, tá? E aí eu consigo calcular a medida da balança. Como eu estou somando gravidade com aceleração do elevador, você vai ver que quando ele sobe acelerado, quando a força resultante é para cima, você vai ter uma medida maior na normal, tá? Bom, se o elevador sobe retardado, o que é subir retardado? Ele está subindo e está chegando no andar. Então ele está freando. Então a força resultante é para baixo. Gente, entre normal e peso, quem que aponta para baixo para o mesmo lado da resultante? O peso. Então olha lá em vermelhinho, o peso é maior do que a força normal. Jogando na segunda lei de Newton, peso menos força normal é igual a massa vezes aceleração. De novo, eu vou isolar a normal, só que agora eu vou passar a massa vezes aceleração para frente negativo. Mudar elas de lado, né? Isolando a normal. Multiplica tudo por menos 1, dá na mesma. Então fica a força normal é igual a peso, que é mg, menos massa vezes aceleração. Força normal, põe a massa, né, em evidência, porque ela aparece nos dois, sobra gravidade menos aceleração. Então aqui eu vou ter uma diminuição da força normal. A força normal vai ser menor do que o peso, beleza? Bom, elevador desce acelerado. O que, que é isso? É quando ele começa a descer. Você está no 10º andar aperto terra. Ele vai começar a descer. É esse caso. Nessa situação, a minha força resultante também é para baixo. Então, o que, que vai acontecer? Vai sobrar isso aqui, ó. Quem que é para o mesmo lado da força resultante? O peso. Então, ele é maior. Então, o peso é maior do que a força normal. Então, fica peso menos força normal, que é igual a massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton. Passo, né, o peso, mudo ele de lugar, inverto, multiplico tudo por menos 1, sobra força normal é igual a peso menos ma, ou seja, massa vezes gravidade menos massa vezes aceleração. Ponho a massa em evidência, fica gravidade menos aceleração. Então, quando ele está descendo, né, descendo acelerado, começando a descer, o peso é maior do que a força normal. Desce retardado. Como que é isso, desce retardado? Então ele está lá no 10º andar, está descendo, a hora que ele está chegando no terra, ele dá aquela freada. Quando ele dá aquela freada, o que acontece? A aceleração e a força resultante vão ser para cima. Se isso acontecer, a força resultante e a força normal estão para o mesmo lado, portanto, a força normal é maior. Força normal é maior do que o peso, então fazendo lá a força resultante maior menos a menor, força normal menos peso igual massa vezes aceleração. Passa o peso para trás, ele fica positivo, mg mais massa vezes aceleração. Põe a massa em evidência, fica força normal é igual a massa vezes gravidade mais aceleração do elevador. Então, repare, sempre você vai pôr primeiro a força maior. É a mesma que aponta para a resultante ou é a mesma que aponta para a aceleração. Isso é muito importante da gente lembrar, é muito importante da gente saber. Bom, vamos treinar, gente? Pega lá a apostila de vocês, lá na página 5, o exercício 9, que fala o seguinte. A queda de um elevador em um prédio no centro de Porto Alegre, no final de 2014, reforçou as ações de fiscalização nesses equipamentos, especialmente em relação à superlotação, ou seja, excesso de pessoas.
A partir desse fato, um professor de física, sempre nós, sempre a ciência salvando o mundo, resolve explorar o tema em sala de aula e apresenta aos alunos a seguinte situação. A gente tem um homem de massa 70 quilogramas, ele está apoiado numa balança calibrada em newtons, ou seja, a balança está medindo a força no interior de um elevador que desce a razão de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, veja, descendo, e a aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Considerando a gravidade da Terra, 10 metros por segundo ao quadrado, pode-se afirmar que a intensidade da força indicada na balança em newtons será. Força indicada na balança é a força normal, tá? Então ele quer que você calcule a força normal desse cara aí, tá joia? Bom, então, com base nisso, vamos resolver. Bom, primeira coisa que eu sei que ele me falou é que esse elevador desce com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, a força resultante ou a aceleração vai ser para baixo. Quem que eu tenho atuando? Eu tenho o peso do cara para baixo e eu tenho a medição da balança e a força, ou a força normal, para cima. Gente, eu vou partir da segunda lei de Newton. Força resultante, que é igual massa vezes a aceleração do movimento. Entre essas duas, peso e normal, quem que é maior? Olha para a aceleração. Para onde que ela aponta? Para baixo. Então, quem é maior é a força que aponta para baixo, é o peso. Então, a minha resultante vai ser peso menos normal, que é igual massa vezes aceleração. Peso eu abro, massa vezes gravidade. Massa e aceleração, que está aqui, ó, positivo, passa para frente, fica negativo. Massa vezes aceleração. E a normal, que está negativa, passa para trás, vai ficar positiva. Então está aqui. Posso colocar a massa em evidência, como a gente viu. Massa vai ser igual, ou vezes, né, gravidade menos a aceleração. Essa é a força normal. Massa do cara, de acordo com o problema, 70. Gravidade é 10, menos aceleração, que é 2, que é a força normal. 10 menos 2 vai dar 8. 70 vezes 8 vai dar 560 newtons, que é a nossa força normal. Então, tá aqui. Essa é a resposta, a medida da balança, a força normal é 560 newtons, que dá pra gente a alternativa A. Pode marcar lá sem dó. Beleza? Não é tão ruim, né? Não é tão difícil. Dá pra ver que dá um pouquinho de trabalho, mas a gente consegue resolver. Bom, vamos agora fazer o exercício 16, lá da página 7. Então, passa a página, como você escutou, acabar de fazer agora, e vamos resolver esse negócio aí. Quando o cabo de um elevador se quebra, os freios de emergência são acionados contra os trilhos laterais, de modo que esses passam a exercer sobre o elevador 4 forças verticais constantes e iguais a F, como indicado na figura. Suponha que, considere gravidade igual a 10, né? Suponha que numa situação como essa, a massa total do elevador seja 600 kg e que o módulo de cada força seja 1.350 newtons. Então, ele quer que você calcule o modo de aceleração com que o elevador desce sobre a frenagem dessas forças, tá? Então, primeiro, ele está te afirmando que desce, e é isso que a gente vai calcular. Então, vamos lá. Gente, eu sei que eu tenho 1, 2, 3, 4 forças F para cima. Cada forcinha F minha vale 1.350, de acordo com o enunciado. A massa do elevador vale 600 quilogramas, beleza? Bom, o que eu posso pensar então? Eu posso pensar que se o elevador cai, ele está sob ação do peso, beleza? No texto, ele fala para a gente que o cara vai descer, tá, sobre a aceleração da frenagem, mas ele vai ter uma aceleração para baixo. Ele vai acelerar, a frenagem não consegue segurar ele. Então, se ele tem uma aceleração para baixo, o que é maior? O peso.
Se eu pensar em segunda lei de Newton, força resultante é igual massa vezes a aceleração que o elevador vai descer, que é o que eu quero. Força resultante, o que, que vai ser? A maior, que é o peso, porque ele vai descer acelerado, menos a força para cima. A força para cima, eu não tenho uma força F só, eu tenho uma, duas, três, quatro forças F. 4F, que é igual massa vezes aceleração. O peso do cara vai ser o quê? Vai ser a massa dele, 600, vezes a gravidade, 10, menos 4 vezes a força F, 4 vezes 1.350. Isso tudo que é igual à massa dele, que é 600 vezes a aceleração. Ou seja, 6.000 menos 5.400, que é igual a 600 vezes a aceleração. 6.000 menos 5.400 vai dar 600, que é igual a 600 vezes a aceleração. Gente, 600 por 600 me dá uma aceleração igual a 1 metro por segundo ao quadrado, que é o que você vê ali na tua apostila, olha bem com calma, é o que você percebe que está ali na letra A. Então pode marcar a letra A, que é a resposta certa, é o que a gente queria, beleza? Então é isso. Agora vocês façam os exercícios. Qualquer dúvida, a gente conversa aí. Tem uma equipe toda para te ajudar. Então faz a parte de vocês, a gente faz a nossa e no final todo mundo fica feliz, beleza? Beijo para vocês, se cuidem, até a próxima aula. Fui.